Amém. Deixa só me... Graças a Deus já estamos aí ao vivo, né? Amém. Paz, dona Tatiana. Como é que tá o som aí? Tá bom? Bom dia, José. Todo mundo já chegando, glória a Deus. Amém. Alguém só pode dizer se o som está bom? O som está bom? Feliz, o som tá bom. Feliz Dia das Mães para todo mundo também. Vamos orar, né? Pai querido, nós queremos colocar esse projeto de estudo sobre as parábolas, Pai, tudo aquilo que teu filho ministrou e ensinou, e os evangelistas, Senhor, inspirado pelo teu Santo Espírito, registraram para nós. Que possamos tirar lições práticas para o nosso dia a dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Nós vamos começar uma série, né, de estudos chamada As Parábolas, ou Dentro das Parábolas. Algumas coisas importantes colocar aqui já no primeiro dia, tá? Primeiro, que nós vamos estar nos baseando totalmente no livro de Lucas. E ao longo de alguns slides, vocês vão entender o porquê, tá? Segundo, é que nós não vamos conseguir estudar todas as parábolas. Se eu sentir que nós devemos ir todas, nós vamos, mas as principais, né, na sequência, nós estaremos estudando. Hoje nós vamos estar vendo essa parábola, os dois devedores, que é uma parábola dentro de uma história. Tá? Geralmente as parábolas eram depois de um ensinamento, depois de uma aglomeração de pessoas. Existisse uma outra que praticamente estaria fora do contexto. É importante pegar, apesar dela começar apenas no versículo 41, né, segundo o texto bíblico, quando ela começa exatamente no versículo 41, mas é importante você ler. Tá? E nós vamos, durante a semana, tentar passar qual o texto bíblico deveria ser lido, tá bom? Mas se você quiser abrir, ou se você já conhece perfeitamente esse texto, está lá em Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50, né? E a parábola, mais exatamente, como eu disse, começa do versículo 41 e vai até o 44. Né? Podemos estender um pouquinho até o 48, né? Que ele faz o fechamento. Enfim, avançando aqui, tá? Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles os dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Essa é a questão da parábola que é jogada, tá, dentro da história que nós vamos tentar conhecer aqui. Mas é muito, muito importante algumas questões. Tá? A primeira delas é o seguinte. No tempo de Jesus e das comunidades cristãs, amado, era muito comum o ensinamento em parábolas. Então, as parábolas não foram uma criação de Jesus. Jesus se apodera de um método didático, muito comum em sua época, muito mais na cultura ali do Oriente Médio, tá? Nos países asiáticos também, quem já assistiu alguns filmes já viu, né? Que de repente o discípulo faz uma pergunta para o mestre conta uma historinha. Isso é parábola, tá? Sempre atrás de uma história tem todo um ensinamento. E Jesus faz uso de uma forma natural, isso aqui era comum. Então, as parábolas de Jesus eram metáforas engenhosamente simples, que transmitiam lições espirituais profundas, seus ensinamentos eram repletos das histórias do dia a dia. Então, eram metáforas, né? Algumas alegorias, tá? Outras eram tiradas do dia a dia, outras eram tiradas da questão do templo, né? Da questão religiosa, enfim, Jesus sempre estava rasgando esse pano, né? Mostrando sempre algo a mais. Há duas questões aqui que se levantam entre os comentaristas, tá bom? A primeira que é o que eu coloquei aqui, uma metáfora engenhosamente simples de transmissão. Muitos comentaristas entendem que a parábola é um uso didático para acrescentar algo àquilo que Jesus estava querendo ensinar.
Só que existe alguns versículos nos evangelhos, Lucas vai registrar isso também, que Jesus fala para os seus discípulos, essa parábola eu contei para eles não entenderem, mas para vocês eu vou fazer, eu vou trazer a revelação. Aí parece que é uma contradição, né? Se Jesus estava querendo ensinar algo fácil, por que que ele fala de um método ou de uma maneira difícil? Essa seria a única questão que se levanta quando você vai estudar as parábolas, tá? Então, qual que é a conclusão da maioria dos comentaristas, tá? É que existe sim algumas parábolas que Jesus não fez questão que o povo entendesse, mas ele gostaria que os seus entendessem. Parafraseando ou contextualizando, nós podemos dizer assim que algumas verdades na palavra de Deus, que a igreja compreende, que a igreja assimila, mas o mundo secular não. Tá? Talvez você pegar aquela questão que o Senhor fala, Paulo vai falar que há coisas que nós entendemos no espírito, pois a carne não pode discernir as coisas do espírito. Então, se você pegar essa linha de raciocínio, daria para lançar aqui do porquê que Jesus conta algumas parábolas e nessas outras ele não dá, e não faz questão que o público ou o auditório entenda exatamente o que ele está falando, tá, ok? Então, algumas delas não se passaram de observações rápidas sobre acontecimentos, joia, objeto, pessoas comuns, é o que eu falei. Muitas dessas parábolas eram tiradas, né, aquelas conversas do banco da praça, né, você sentar e contar e falar, e aí de repente vem algumas sugestões ou ideias. Então, na verdade, a história mais curta de Jesus não chega a ocupar nem mesmo um versículo inteiro das Escrituras. Então, a parábola mais curta, né, seria essa aqui, ó. O reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Talvez essa seja a parábola mais curta e, ao mesmo tempo, apenas os seus discípulos entenderam ela. O público que estava assistindo, ou ouvindo, não compreenderam. Então, é aquele momento que, como eu disse, o próprio Senhor Jesus vai dizer, e Paulo vai colocar, que há coisas que devem ser discernidas no Espírito, ou seja, o Espírito somente vai entender, e outras coisas que não tem como o homem, que não seja espiritual, compreender. Nós podemos chamar isso de revelação, nós podemos chamar isso aí de discernimento espiritual, nós podemos dar um nome de ação do Espírito Santo, trazendo à nossa memória cognitiva o significado profundo exatamente do texto bíblico, não só de parábola, mas de tudo mais. Com certeza, amado, o próprio Paulo vai dizer na questão dos judeus que o Senhor endureceu o coração deles até o dia X, né, que nós não sabemos, onde o coração deles serão abertos para o entendimento. Isso é uma questão muito séria, levanta-se muitos comentários, o calvinista e o arminiano de um lado, pois traz esse pensamento para a questão da igreja. Eu penso assim, amados, aquilo que o Senhor realmente quis que chegasse ao nosso conhecimento, isso chegou ao nosso conhecimento. Aquilo que o Senhor não queria que chegasse ao nosso conhecimento, não chegou. Então, eu não vejo o Senhor trabalhando de uma forma misteriosa, cheia de enigmas, onde eu e você, ao lermos um texto bíblico, ficamos a desejar na interpretação. Não creio nisso. Então, eu entendo assim que algumas coisas, o próprio Isaías fala que entre os céus e a terra, existem coisas que nós não compreendemos, quanto mais nas questões que diz respeito ao pensamento de Deus. Enfim, avançando, tá? Então, dessa forma, as parábolas podem auxiliar o crescimento espiritual de quem busca a Deus, de quem busca a Deus, tá bom? Pois essa pessoa precisa emergir nas parábolas e em suas explicações. Tá? Se você quer entender as parábolas, você precisa dar um mergulho nela. Quando eu dou hermenêutica bíblica das parábolas, nós estudamos mais profundo. Eu já dei uma aula no Caleb sobre hermenêutica bíblica das parábolas, onde nós estudamos algumas questões mais importantes teologicamente. Aqui, como é o aulão, tá? A gente vai mais na questão objetiva e específica do que queremos colocar. Mas se você quer entender uma parábola, você tem que seguir algumas questões, né, que eu vou colocar aqui, mas lá nós nos aprofundamos mais, tá bom? Além disso, essas parábolas servirão de empecilho para a pessoa com a mente não aberta por Deus, okay? Pois ela não buscar um entendimento espiritual com sinceridade e diligência, como quem teve a mente aberta por Deus.
Tá? Quando a pessoa está com a mente aberta, é como se fosse um megafone divino revelando as coisas do reino para os nossos corações. Quando a pessoa não está com a mente aberta, meu amado, pode vir o pregador que for, aliás, pode vir o próprio Espírito Santo falando de voz audível, ou até escrevendo na parede, como foi no caso lá, né, que Daniel interpretou, que a pessoa não vai entender. Uma das coisas mais terríveis dos nossos dias chama-se dureza de corações, ou aquilo que Paulo vai chamar cauterização da mente. Então, o que é uma cauterização da mente? Uma pessoa que fica repetindo, vamos colocar um pecado, e a repetição desse pecado torna-se iniquidade. Tá? O acúmulo do pecado, a quantidade de pecado repetido torna-se iniquidade. A iniquidade, ela blinda o entendimento. É isso que nós precisamos entender. Por isso que às vezes quando você chega numa comunidade, né, e você tem naquela comunidade um poço de iniquidades, pecados em várias áreas, tá? O evangelho tem muito mais dificuldade de penetrar. As pessoas não conseguem compreender a revelação da palavra. Como que deve ser feito? Devemos orar para Deus quebrar, né, toda iniquidade, trazendo discernimento espiritual. Essa semana eu atendi uma pessoa, né, veio conversar comigo, e nós falamos, ela conhecia o bairro, ela acompanhou a chegada da Monte Hebron em 2010, e ela disse assim, eu me lembro que o senhor saiu, e foi a coisa mais engraçada, porque todo mundo achou que o senhor era meio doido. O senhor saiu, foi em todos os lugares ali, né, ela mora ali próximo, tá? Ela falou, eu fiquei sabendo isso, que o senhor chegou dizendo assim, olha, eu quero avisar que a igreja chegou. E a igreja chegou nesse bairro, e esse bairro vai mudar. Que aonde chega a igreja, chega a luz do Senhor. E aonde chega a luz, as trevas saem. E falência é consequência das trevas. Eu nem me lembro que eu tinha falado tudo isso, tá? Mas, enfim, aí ele falou assim, olha, eu vejo hoje a mudança que nós tivemos aqui, eu só posso chegar a uma conclusão. A igreja fez uma grande diferença. E é isto que talvez aconteceu. Mas eu me lembro quantas vezes nós marchamos em volta daquela quadra, eu, o Jussier, o José Luiz, orando, declarando, profetizando, orando para que toda a religiosidade, toda a situação inadequada fossem quebradas. Tá? E nós tomamos uma decisão e estamos colhendo isso hoje. Então, a verdadeira parábola, voltando, não é uma ilustração para ajudar a esclarecer uma discussão teológica, amado. O Senhor Jesus não está preocupado em trazer ensinamentos teológicos, calvinista, arminianista, ou seja, pentecostal, não é pentecostal, prosperidade, não prosperidade, coach humano, não coach cristão. Não é essa a preocupação. A parábola é uma forma, né, didática para levar a pessoa que está ouvindo a uma experiência religiosa. Tá? Quando o Senhor coloca isso, ele está nos convidando, tá nos convidando a uma experiência religiosa com o Senhor. Né? A Nancy e a Isa, as duas artistas, né? Sempre prestando atenção nos detalhes. Realmente, eu achei linda também essa ilustração, viu, Nancy? Então, assim, qual que é o objetivo que nós podemos colocar da parábola? Levar eu e você a mergulharmos, né? Por isso que eu escolhi esse quadro, a mergulharmos num copo, né? E ali colhemos as coisas que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso que eu coloquei de um cara pescando uma lua dentro de um copo, ou seja, lá está na profundidade. A parábola ou as parábolas nos convida a esse mergulho diante do Senhor. Então, de um modo objetivo específico, precisamos saber que uma parábola compõe de 3 partes, amado. Isso daqui, no projeto Caleb, tá? Quando nós fomos da hermenêutica das parábolas, o projeto Caleb está voltando, já era para ter voltado, até nós já falamos com o Márcio, nós tínhamos organizado para o mês de março, de maio, mas é uma questão de time, tá? Já está aí, nós estamos vindo com o projeto Caleb, e uma das aulas, ou um dos módulos, que não sei se a coordenadora pedagógica, a Shang, vai permitir o pastor Silas dar aula, tá? Nós trabalhamos as parábolas. Ali nós nos aprofundamos mais sobre a ocasião das parábolas, narração das parábolas e aplicação espiritual das parábolas, né? Que é talvez uma pergunta hermenêutica, né? Quem escreveu, para quem escreveu e quando escreveu, tá? Então, essas 3 perguntas aqui nós precisamos trabalhar também. Então, como é que se faria isso? Como é que seria o processo? A ocasião, onde e quando, a narração, quais as cenas que são apresentadas,
e aplicação espiritual. Qual o sentido para o reino? Então, essas três questões que ocasião, narração e aplicação. Geralmente, as três são importantes, tá? Porque dependendo da ocasião, Jesus falou na Judéia, Jesus falou em Jericó, Jesus falou em Cafarnaum, Jesus falou em Jerusalém. Aonde ele falou isso? Tá? Em que lugar exatamente Jesus colocou esta parábola? Todo esse background da história é importantíssimo, porque se ele está falando em Jerusalém, ele está combatendo a hipocrisia do Sinédrio. Se ele está falando em Jericó, ele está combatendo a religiosidade dos fariseus. Se ele está combatendo em Cafarnaum, tá, ele está pegando aquela narrativa, né, de sentimentalismo, de autocomiseração, que acontecia em Cafarnaum, principalmente em toda a região da Judéia. Tá? Então, isso é muito importante, você situar. Ah, pastor, mas eu não tenho esses elementos. Tranquilo, amado. Não deixe de ler as parábolas por causa disso, porque a aplicação espiritual, quem vai trazer para nós, com certeza, é o Espírito Santo, entendeu? É aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que o Senhor acompanha as nossas vidas, tá bom? Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, apresentam uma total de 40 parábolas. Se você somar umas 3, daria 43, porque são aquelas umas, como eu disse, que é colocado dentro de um contexto, são apenas uma frase, como nós já demos exemplo no slide atrás. O reino dos céus é igual a um fermento. Alguns comentaristas não contam ela como parábola, mas eu entendo que é uma parábola e a maioria dos comentaristas também entende, tá? E 29 delas estão no Evangelho de Lucas. Por isso que eu falei que nós não vamos estudar todas as parábolas que estão no Evangelho de Lucas, tá? Porque é muito. Então, as parábolas que não são encontradas nos demais evangelhos e estão apenas no Evangelho de Lucas. A primeira é o que nós vamos estudar hoje, os dois devedores. Essa parábola só está no Evangelho de Lucas, tá, ok? O bom samaritano, uma parábola linda, só está no Evangelho de Lucas. O amigo importunador, que aqui é uma palavra contra a religiosidade dos fariseus, tá? O bom samaritano é uma palavra contra a religiosidade sacerdotal, e os dois devedores é uma palavra contra a arrogância dos fariseus e diante da verbalização religiosa. Nós vamos estudá-la hoje, tá? O rico insensato, ele vai falar da imprudência que ele está falando na região, né, de Cafarnaum, da imprudência das pessoas, ficando discutindo qual é a sinagoga mais forte. É uma discussão que João vai colocar no capítulo 4. Senhor, aonde que nós devemos adorar? Se bem que ali não era uma discussão da sinagoga, mas era uma discussão geográfica, regional, cultural, que era a questão de Samaria, tá? Então, por isso que é importante saber aonde que aquele fato aconteceu. A figueira estéril, também só temos em Lucas, né, quando ele condena uma figueira pela não produtividade, a moeda de prata perdida. Essa aqui é linda, é uma das parábolas que eu quero estudá-la, porque ela faz parte de um pacote, de um texto só, né, onde você tem o filho pródigo, tá? Ou você tem a moeda de prata e você tem a ovelha perdida, tá? Ó, o filho pródigo. Então vamos colocar aqui. Essas três aqui, tá? Praticamente, ó, a moeda de prata, a ovelha perdida, tá? E o filho pródigo estão dentro do mesmo contexto, que é um exemplo para os escribas, tá? Pois para os fariseus e para os gentios, tá? Então é uma parábola, é uma tríplice parábola para atingir três classes. Por isso que eu gosto muito dela. Nós conhecemos demais a parábola do filho pródigo, mas nós, para entendermos a do filho pródigo, precisamos entender as outras que estão ali. Eu espero que eu consiga ir, porque é muita informação e nós temos 52 slides ainda. O rico e o Lázaro, tá? Que é uma parábola que algumas pessoas vão usar até para trazer uma explicação escatológica. E aí nós podemos trabalhar quando chegar a hora, se nós formos estudar ela. O juízo injusto. Ao total são 11, eu deixei uma de fora, tá, amado? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, e isso é muito importante que você preste atenção. É claro, amado, é claro que quando você vai olhar por todas essas parábolas, nós podemos até tentar estudar todas, tá? Nessa sequência. Mas nós estamos falando aí do mesmo tempo que nós levamos o livro de Eclesiastes. Talvez eu faça isso, né?
porque tem muita coisa bacana. Às vezes dá para estudar duas parábolas num domingo só, mas deixa comigo, eu vou estar orando, porque essa semana eu só trabalhei nessa primeira aqui, ok? Bom, os dois devedores. Uma das coisas que eu fiz com as parábolas, e para quem não sabe, eu só tenho ele hoje em Word, se eu não me engano, em inglês, que ele foi traduzido para o inglês, tá? É um livreto, um livretinho, né, que nós imprimimos aqui no Brasil e levamos para os Estados Unidos. Sim, o pastor Silas tem um livro nos Estados Unidos, um livretinho, mas é um livro. E lá nos Estados Unidos, quando eu levei para dar aula, a Ângela me interpretando, né, eu levei, porque lá era muito, as faculdades americanas, né, o professor tem que mostrar um material didático, não só na faculdade da Show, mas também nas igrejas que eu preguei, e para o conselho, né, de pastores que acompanhavam o Papa, nós levamos, distribuímos este livreto, né, que foi uma bênção, né, que a Gráfica Hebron colocou nas minhas mãos. Nesse livreto, nesse livro, né, eu trabalho todas as parábolas, todas elas em forma de cena, porque fica mais fácil didaticamente você trazer uma visão didática, né? Quando nós estudamos o projeto Caleb, se a coordenadora me permitir, né? Eu prometo levar para vocês, quem fizer o projeto Caleb, tá? O livro, e eu tenho ele em português, é claro que ele foi escrito em português, e o pastor Antônio Carlos, né, que tem um inglês maravilhoso, né? Afinal de contas ele fez o curso de tradução em Harvard, né? Ele que passou para o inglês, ficou um inglês muito bom, aliás, quem leu elogiou, tá? Então eu tenho ele em português, é claro, e aí nós faríamos, né, um presente para quem for fazer o projeto Caleb e estudar exatamente esse módulo, hermenêutica, tá ok? Então, lá, voltando, eu divido as parábolas em cena. Então, a primeira cena desta parábola aqui é a introdução que eu chamo, né, o fariseu, o Cristo e a mulher. A cena 2 é a ação que ela tem, que é o derramar. Claro que sim, ó, já a coordenadora já me liberou para dar aula. Então, nós precisamos só agendar, Xang, a primeira palestra presencial vai ser com o Márcio. Aliás, ele, né, trouxe um tema novo, fantástico. Partindo do Márcio, eu tenho certeza que vai ser benção. E aí, depois da aula presencial, é lançado o curso. Sempre entre um módulo e o outro, nós temos uma palestra presencial, para quem não sabe. E ali é lançado o que vai acontecer no módulo. Depois, o módulo é feito na plataforma do Meet Online, né, não presencial. Enfim, voltando aqui, a cena 2 é a ação, né, o derramar da mulher. A cena 3, um diálogo, Simão julga errado, há uma questão no coração de Simão, e é interessante aqui, tá? A cena 4, no meio desse julgamento, o Senhor Jesus conta uma parábola. Nós poderíamos ficar somente com a cena 4, mas se você pegar a cena 4 somente, você não entende o contexto, a ocasião. Vamos começar a dar nome didático teológico, né? Você não entenderia a ocasião. A ocasião aqui é muito importante, tá bom? Um diálogo, Simão julga certo, depois dele ouvir a parábola, ele faz um julgamento certo, tá? E na cena 3, há um retrospecto. Jesus comenta sobre o derramar. O Senhor Jesus comenta sobre a atitude daquela mulher. E, por fim, né, a conclusão, os fariseus, Cristo e a mulher também, porque na cena 1 é o fariseu, só Simão, e na última cena você vai ter todo aquele grupo que está naquele local, né, questionando e olhando e julgando. E uma mulher que sai lá remida. Nós vamos avançar nessa visão aqui, nós vamos estudar essas cenas agora, tá bom? Então, amados, a fim de percebermos a beleza da história, devemos fazer a leitura juntamente com João 8:1 e descobriremos o notável fato de que a mulher cuja conduta foi descrita nessa passagem provavelmente teve sua conversão naquele momento que Jesus perdoou seus pecados. Bom, vamos abrir um parênteses aqui, tá bom? Há duas questões aqui sobre as parábolas que é muito importante nessa parábola específica. 85% a 90% dos comentaristas compreende que essa mulher é aquela que foi pega em adultério e Jesus perdoa. Ela é uma prostituta, e aquele ato de perdão que Jesus faz sobre a vida dela, claro, gera a conversão e gera nela atitude de gratidão, que é o que nós vamos ver nas cenas.
Porque nós temos aí uns 15% de comentaristas que entende que não. Tá? Nesses 85%, nós temos uma briga teológica, uns dizem que é uma das Marias Madalenas, nós temos duas Marias Madalenas, sempre as pessoas acham que é apenas uma. Existe uma Maria Madalena que era casada com o procônsul. No filme A Paixão de Cristo, aparece ela, tá? Onde ela pede auxílio do marido para que possa ser embalsamado o corpo de Jesus. Então ela tem um papel significante. E segundo Flávio Joséfo e Eusébio de Cesareia, essa mulher ajudou com o aluguel da casa que Jesus usava para estudos bíblicos em Cafarnaum. Então assim, nós temos uma Maria Madalena e temos uma segunda, que era uma ex-prostituta. Não necessariamente seja essa daqui. Eu, Silas, prefiro dizer que sim, por causa do coração dela e da atitude dela. Tá? Isso não vai desmerecer em nada. Tá? Então, em primeiro lugar, vamos nessa passagem que os homens podem demonstrar algum respeito por Cristo. E apesar disso, permanecer não convertido. O fariseu dessa história é um bom exemplo disso. Então, ele tinha todo o respeito por Cristo, ele teve todo o respeito por Jesus, ele recebe Jesus como mestre, tá? Mas ele não tinha o coração convertido a Jesus. E aqui nós vamos ver algumas questões ao longo das cenas. Tá? Em segundo lugar, nessa passagem vemos que um amor repleto de gratidão é o segredo para realizarmos muitas coisas para Cristo. Imensurável amor, né? Talvez seria a música que essa mulher deveria estar cantando nos dias dela, né? O imenso amor, né? O imensurável amor. Guilherme, me ajuda aí. É imenso amor, né? Imensurável amor, né? Nesse relato, a mulher arrependida demonstrou mais honra para com o Senhor Jesus do que fizera Simão, o fariseu. Tá? Sim, era. Muitos, se eu não me engano, o John Stott tem um estudo sobre Madala. Imensurável amor. Obrigado, Gustavo. Sobre Madala, região de Madala, um vilarejo pequeno, perto ali do entroncamento de Cafarnaum com Samaria, né? Muitos viviam ali e era um lugar de prostituição. Outros já vão colocar essa história entre a estrada de Jericó e Jerusalém. O Evangelho de João não vai situar exatamente aonde ele estava, tá ok? Mas por estar na beirada de um rio, entende-se que estava ali perto realmente da Judéia. E eles vão questionar Jesus ali, entendeu? Não necessariamente a segunda mulher, ou a que casou com o procônsul, Maria Madalena, ela tinha esse nome Madalena, que era um nome muito comum que era uma junção de Helena com mãe Helena, né? Dava Madalena, entendeu? Maria, mãe Helena. Tá? Era muito comum esse nome, tá, gente? Que nem o nome de João, era muito comum também. Simão e Simeão, se fazem muita confusão, não necessariamente isso, tá? Então, avançando aqui, amados. Por último, vemos nessa passagem que o senso de ter nosso pecado perdoado é a fonte da essência do amor por Cristo, tá? O que nós deveríamos ter como essência, o imensurável amor, né? É o fato de nós termos sido perdoados por Cristo. Se Deus não mudar a mensagem, amado, eu nem sei quem vai estar regendo hoje, mas eu vou estar falando sobre honra. Tá? Uma das questões-chave, né, que nós falamos ali, quando Jesus Jesus fala que nós devemos amar a Deus. Tá? Por que nós devemos amar a Deus? E isso é algo que eu vou estar dizendo aqui, que essa mulher amou a Deus pelo que Cristo fez. Isso deve ser a fonte do nosso amor para com Deus. Então, sem dúvida, era a lição que Jesus desejava que Simão aprendesse quando ele contou a história dos dois devedores. Então, vamos à cena 1. Nessas primeiras linhas já vemos os três personagens principais, o fariseu, Cristo e a mulher pecadora. Eu vou usar esse termo mulher pecadora para nós identificarmos o que aconteceu aqui. Pelo contexto, ela era uma mulher, né, que já tinha sido perdoada. Tá? Mas só para nós entendermos o contexto aqui, ok? O fato de um anfitrião reconhecer que Jesus poderia ser um profeta, isso é muito importante, pois muitos mestres judeus acreditavam que não surgiriam mais profetas depois do período do Antigo Testamento. Então, quando essa pessoa, Simão, apresenta Jesus como profeta, ele faz um lobby ali. Olha, o cara, o profeta, alguém está curando, porque a fama de Jesus já era forte nessa região.
Tanto é que Jesus toda hora vai ser pego, como uma mensagem hoje à noite, se o Senhor não mudar, os escribas, né? Porque a mensagem de hoje à noite é uma discussão que começa entre os saduceus e os fariseus. Tá? E Jesus dá um cala-te-boca nos saduceus. Os fariseus ficam contentes e o povo do Sinédrio vem lá meio que bater palminha para Jesus. E era muito comum isso. Jesus não se deixava intimidar, né, por esse tipo de elogio, por esse tipo de questões. Só que se Simão, como um judeu e um fariseu que pertencia ao Sinédrio, ele reconheceu Jesus como mestre, ele deveria receber Jesus como ritual de mestre. Tá? Então, este ritual que ele não cumpre, quem vai cumprir é a mulher. Nós vamos ver o processo das cenas aqui. Tá? Então, imprevistos acontecem, gente. Não, só para vocês terem uma ideia aqui, né? O cara está de aviãozinho e, de repente, acontece um imprevisto aqui, ele tem que pular de paraquedas. Simão jamais podia imaginar que uma mulher entraria em sua casa subitamente, sem ser convidada para esbarramar, se derramar, né? Se jogar aos pés de Jesus. Tá? Essa cena aqui não era prevista, principalmente por quê? Porque não era comum. Então, isso era uma quebra de protocolo. Os rabinos judeus, porque tinha alguns rabinos ali, nem comiam com as mulheres em público. Essa mulher não tem nome, mas tem a fama e fama de pecadora. Porque Simão fala isso. Tá? Simão fala isso. A mensagem que Simão dá é o seguinte, e ele pensa, nós já vamos falar sobre isso também, tá? Ele pensa, se Jesus soubesse quem é essa mulher, saberia que ela é uma pecadora. Tá? Então, por isso que ela é colocada como alguém, e a probabilidade de ser a mesma mulher pega em adultério é muito grande pelos comentaristas. Mas, enfim, para mim, gente, se é ou não é, o que importa é uma mulher que se jogou aos pés de Jesus, como eu e você, como igreja, deveríamos nos jogar aos pés de Jesus. Tá? Então, essa cena continua aqui com essa expressão, porque, de repente, Jesus olha para Simão e fala assim, ó, tem uma coisa a dizer-te. Às vezes introduz a palavra áspera ou dura no idioma do Oriente Médio. A palavra aprokinomai. É como se ele falasse assim, presta atenção. A Isa colocou, essa mulher era muito corajosa. De fato, ela foi corajosa, porque, primeiro, como o povo que estava na casa já identificou, Simão identifica ela como mulher pecadora, ela poderia ser retirada daquela casa e apedrejada fora da casa. Segundo, ela, mesmo não sendo uma mulher pecadora, tá? Ninguém talvez a reconhecesse, ela entrou no lugar restrito a homens. Terceiro, ela se joga aos pés de Jesus, tá? E já vai quebra um vaso de alavar. Quer dizer, ela fez tudo para ser apedrejada. Duas vezes apedrejada, aliás, 3 vezes ela poderia ser apedrejada. Tá? Mas voltando aqui, então Jesus usa isso aqui, ó, cara, eu tenho uma proposta para você. E Simão fica assim, pois não, mestre, pode falar. Ele não entendeu, aliás, ele não teria como saber qual era a proposta que Jesus iria colocar. Nós já vamos ver a proposta. Tá? Warren Wieber, eu tenho usado muito esse comentarista, tá? Diz que o verdadeiro problema de Simão era a cegueira. Ele não conseguia enxergar a si mesmo, nem a mulher, nem ao Senhor Jesus. Tá? Então, tem 3 personagens nessa sala, como eu falei, né? O fariseu, que é ele não enxergava a si mesmo, a mulher, ele não enxergou o gesto da mulher, e ele não reconheceu a pessoa de Jesus. Ele não honrou a Jesus como deveria ter sido honrado. Por isso que eu falei que essa primeira cena, ela denota para a honra. Então, eu e você somos convidados à honra. Tá? A cena fácil para ele declarar ela é uma pecadora, como ele não consegue reconhecer os seus pecados. Gente, todo cidadão que não consegue, né, quando está lá na hora do louvor, ou alguém está ministrando, não consegue olhar e dizer, Senhor, o que essa palavra tem a ver comigo? Essa pessoa está de ponta cabeça, né, como está esse quadro, ela está numa forma dissimulada, e ela não consegue entender. Isso é complicado, né? Aí dizer, eu sou pecado. Oh, desculpa, faltou um R ali, tá, amados? Eu sou pecador. Essa é a frase que Simão deveria dizer. Senhor, eu sou um pecador. Jesus provou que, de fato, era um profeta ao ler os pensamentos de Simão e revelar suas necessidades. Aliás, amado, não só revelou ser profeta, né? Jesus revelou que sonda os corações. Porque a palavra no grego ali é muito forte, é uma palavra que diz que no cognitivo, no pensamento interior, no pensamento interno, tá?
gnosenai, que é uma palavra, os pensamentos internos de Simão foi julgar a Jesus por aquele ato. Ele não falou, ele não olhou, balançou a cabeça, ele não fez nenhum gesto. O Senhor levanta e fala assim, eu sei o que você está pensando. Eu acho lindo isso, assim, sabe, igreja, você parar para pensar e saber que Jesus sabe o que nós pensamos. Então, a prática da hospitalidade, aí o versículo, né, incluía a provisão de água para os pés, ou seja, a pessoa chegava, nós estamos falando de uma área de deserto, deveria ser providenciada a água, tá? Para que fosse lavada e tudo mais para o céu. O exemplo da hospitalidade de Abraão, bastante lembrado, e deixaria o anfitrião sem desculpa. Então, essa hospitalidade era conhecida do sinédrio dos fariseus da cultura hebraica. Jesus deveria ser recebido com uma água para ele se lavar, tá? Fornecer óleo para a pele ressecada, porque era muito comum, e do couro cabeludo também seria um gesto de cortesia. Ele poderia ter ficado somente na água, tá, ok? E qual é a água que a mulher vai fornecer? As lágrimas. E aí também ela vai fornecer o óleo e ela vai fornecer, tá? Ela vai secar, né, os pés de Jesus com os seus cabelos. É uma cena maravilhosa, se você for ver. Eu confesso que essa é uma das... eu tenho realmente umas 4 cenas que eu gostaria de estar, se eu tivesse uma cápsula do tempo, entraria na caminhada de Jesus, tá, amado? Essa é uma delas. Você ver aquela mulher se jogar, porque para mim, o maior gesto de arrependimento, de quebrantamento, que você pode talvez trazer de uma forma teatral, né, de uma forma didática, visual, é exatamente o que aconteceu naquela sala. É uma mulher entrando, se jogando, chorando, e de repente ela sai dali e Jesus dizendo para ela aquilo que ele já tinha dito, se for a mesma, tá? Aonde estão aqueles que querem te apedrejar? Ela falou, olha, eles foram todos embora. Então eu também digo, vai e não peques mais. Eu quero acreditar, amado, que seja a mesma mulher, porque aí o contexto, o pano, né, histórico, teatral, toda a performance que nós temos nessa sala fica repleto do imensurável amor que é manifestado aqui, tá bom? Então, o beijo, também havia o beijo aí já uma forma afetuosa, respeitosa de saudação aos mestres, respeitando aos outros de posição semelhante. Então, o Simão não forneceu a água, Simão não forneceu o óleo e Simão não forneceu o beijo. Essa mulher forneceu a água com as lágrimas, né, o óleo, o vaso que ela quebra aos pés de Jesus, e ela começa a beijar e seca os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Ou seja, aquela honra que deveria ser dada, né, Simão não deu. Não provê essas cortesias básicas, pareciam aos demais convidados uma afronta. Então, assim, podemos dizer sem dúvida que essa mulher afrontou, tá? Desculpa. Essa mulher afrontou o que Simão deixou de fazer. Ou o que Simão deixou de fazer foi uma afronta, uma vez que ele estava falando, mestre está aqui comigo, tá ok? Então, vamos resumir essa primeira cena? Essa primeira cena nós podemos colocar em honra. De que maneira? Primeiro, tá? Menções de boas-vindas ao receber o convidado na porta. Nós não temos ali, tá ok? Nós só temos, quando acontece a cena, o Simão falando assim, olha, mestre, eu te chamo de mestre, você é um profeta, né? Então, nós não temos... É importante, pode ser que tenha acontecido e Lucas não tenha nada. Não Lucas, tá, amados? Lucas era, como um médico, um cirurgião, vamos colocar assim, ele era um cara detalhista. Então, se ele estava colocando aquele, porque esse caso não aconteceu. Toma-se a bolsa e demais coisas que ele estivesse carregando. Se pega, nós não vemos isso também. Faz o convidado sentar-se. Você vê que Jesus está em pé, você vai lendo o texto, ele senta e a mulher adentro, né? Aqui sim que foi a falha maior, a unção com óleo ou mesmo água para se lavar antes de se assentar. Então, nessa primeira cena, nós podemos dizer que faltou o quê? Faltou honra. Não teve honra, ou Simão não recebeu a Jesus com honra. Cena 2. Essa mulher rega os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga-o com seus próprios cabelos. Isso é mais do que um gesto de humildade, tudo que o anfitrião deveria fazer. Honra. Então, a ação dessa mulher, o derramar o amor dessa mulher, é honrar a Jesus. Então, amado, presta atenção. Não adianta nada você ter um protocolo religioso.
tá? Eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro de manhã antes de sair de casa, eu vou na igreja todos os domingos, eu canto os cânticos que é projetado ali no Data Show. Isso é protocolo. Se você não tiver honra, saber para quem e por que você está fazendo aquilo, talvez a questão maior, e é uma das questões que eu vou falar na mensagem hoje à noite, se o Senhor não mudar, é quem é o nosso Deus. Tá? Entender com os nossos entendimentos, ou entender com a nossa razão e a nossa cognição quem é o nosso Deus. Por isso que o Senhor fala, Shema Adonai, ouve, ó Senhor, o seu Deus. Nós precisamos entender, para entendermos o processo de honra. Então, nós não estamos indo lá prestar um culto a Deus no sentido de agradar a Deus. Nós estamos indo na Monte Hebrão para prestar um culto a Deus e honrar a Deus pelo que Ele fez nas nossas vidas, pelo pecado perdoado. Porque se não fosse isso, meu amado, nós seríamos apedrejados como essa mulher, se for a mesma, teria sido apedrejada. Então, gratidão, honra e reconhecimento deveria fazer parte do nosso coração. Então, nos banquetes em que as pessoas são convidadas, não consigam entrar, elas deveriam ficar quietas e longe das poltronas, observando a conversa entre o anfitrião e os convidados. Então, veja só, você lembra que era uma árvore, agora virou uma escada, né? A mesma árvore que estava sentada no banco, numa das outras imagens. E então, agora deveria ser uma escada de conhecimento. Era comum isso, tá? A probabilidade que Jesus deveria estar sentado e Simão perto era muito grande. E as pessoas ao lado ouvindo. É ali que essa mulher vai entrar e vai romper com tudo. A atitude dessa mulher era, no mínimo, uma quebra de protocolo, uma falta de etiqueta. Ela, porém, não importa mais com a opinião das pessoas a seu respeito. Por quê? Porque a única coisa que estava importando nesse momento não é o que as pessoas iriam pensar dela. A única coisa que estava importando nesse momento era: eu sei o que ele fez por mim. Eu sei o imensurável amor que ele derramou sobre a minha vida. Terceiro, eu sei que ele é o meu Redentor e o meu Salvador. Que se dane o resto. Mais ou menos isto aquela mulher falou. Eu não quero nem saber o que as pessoas vão pensar. Eu vou, na hora do louvor, se eu sentir vontade de ajoelhar, eu vou ajoelhar. Se eu sentir vontade de levantar as mãos, eu vou levantar as mãos. Se eu sentir vontade de ir lá na frente, nada te impede de você ir lá na frente. Não precisa quem está ministrando te convidar e ajoelhar ali e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu te amo. Senhor, se não fosse o teu perdão. Enfim, atitudes de arrependimento, tá bom? Cena 3, um diálogo. Simão não tem coragem de criticar Jesus a viva voz, mas o censura em seus pensamentos do seu coração. Ele não apenas reprova Jesus, mas também despreza a mulher pecadora. E a palavra que ele usa ali, gente, a palavra pecadora, é a mesma etimologia da palavra de promiscuidade ou pornografia, tá? Que são duas palavras que originam da mesma palavra no grego. Então, realmente, ele chama essa mulher não de pecadora apenas. Tá? Ele não vai chamar essa mulher de amartanai. Ele vai chamar essa mulher de procostinai, ou seja, prostituta. Tá? De uma forma mais baixa, de uma forma vulgar, tá? Que seria, no nosso linguajar nós temos alguns, que eu não vou citar aqui, então de uma forma mais vulgar é que ele chama essa mulher. Aliás, ele não chama, ele pensa. E Jesus conhece o pensamento dele. É isso assim que eu quero que você entenda, amada. Numa hora de confronto, onde o pastor está tentando fazer as pazes entre duas pessoas, né? E dizendo: você fez isso? Não, nunca falei isso. Eu imagino Jesus olhando assim, dizendo: Silas, ele nunca falou isso, tá? Ai, Silas, o que eu faço? Claro que ela fez, ela pensou, ela agiu, eu sei até a hora e o lugar, mas, né, eu vejo, para mim, é a misericórdia de Deus, tá? Ou mesmo você: Senhor, me perdoa porque o diabo me tentou. Jesus: não foi o diabo não estava nem lá naquela hora, foi você que se deixou levar pelos seus pensamentos e pelos seus desejos, tá? E quando o Senhor fala para Israel amar ao Senhor, ele diz: com toda a tua força. A palavra força ali coloca todas as suas habilidades em ação para amar a Deus. Então, se você não está conseguindo chegar lá, porque alguma coisa está errada, tá? Simão não expressava amor por Jesus porque sentia justo, mas a mulher derramada aos pés lhe demonstra
acentrado amor, imensurável amor. Guilherme, eu tentei lembrar, eu não lembrei, fui no dicionário, acentrado, coisa, mas eu devia ter ligado para você, né? Mas é demonstrar imensurável amor, porque se sentia pecadora, carente da graça de Jesus, tá? É imensurável amor, né? Que essa música faz parte desse estudo de hoje, né? Ó, imensurável amor, né? Essa mulher sentiu de perto isso, tá, amado? Jesus veio salvar os pecadores, um médico veio para curar os enfermos. Só aqueles que reconhecem seus pecados e sentem tristeza por suas mazelas são perdoados por Jesus. A palavra de Deus, meu amado, é para ser explorada, para ser escalada, como está esse rapaz aí, né? Para ser, e aí é uma criança, né? Tá? Já projetando o ministério infantil, né? Para ser explorado, para buscar, ser buscado. A palavra de Deus é para ser buscada, mas acima de tudo, é para ser vivenciada. Talvez aqui é uma questão séria. Cena 4, tá? Eu estou avançando um pouco por causa do nosso horário. Então, Jesus leu a mente do fariseu. Cortesmente pediu permissão a Simão para dizer uma coisa. Eu posso te fazer uma proposta, né? Eu posso te falar alguma coisa. De uma forma bem cortês, ele fala, eu posso falar uma coisa, Simão? É como se ele não desmascara Simão. Eu acho a sensibilidade de Jesus levantar. Pera, cara, eu sei que você está pensando. Você acabou de pensar isso, você acabou de me julgar, você acabou de julgar essa mulher. Deixa eu te falar quem é essa mulher. Deixa eu te falar. Não, Jesus fala, pode contar uma parábola? E aí ele conta a parábola. Nós já vamos chegar lá. O Senhor relatou uma história de um credor que tinha 2 devedores. Tá? Um lhe devia $50 e o outro 5. Eu coloquei em dólar para atualizar. Tá bom? E os 2 são perdoados. Nós temos isso daqui. Quando nenhum dos 2 tinha com que pagar, ele cancelou ambas as dívidas. Nesse ponto, Jesus perguntou a Simão, qual devedor deveria amar mais o seu credor? Ou seja, quem que deveria amar mais? Quem que teve, né, melhor, se fosse imensurar, né, quem que recebeu mais amor? Tá? E a resposta foi, claro, que devia $50, não que devia $5, tá, ok? E Simão responde isso. Mas aqui temos um credor, tá? Que se assemelha ao credor divino, ou seja, o ponto que está sendo colocado para esse público é o coração de perdão que o credor terá para esses 2 devedores. O que Jesus está querendo colocar aqui é o seguinte, olha, existe algo que está fugindo da experiência de vocês, existe algo que vocês não estão entendendo. Simão, você não está compreendendo o gesto dessa mulher. Você está vendo, talvez, a impetulância dela, você está vendo o atrevimento dela, você está me julgando, você está julgando essa mulher, mas você não está conseguindo perceber o que aconteceu. Então, nessa parábola, Jesus faz esse enigma, ou essa pergunta. Não enigma, porque ficou fácil de Simão entender ali, tá? Na cena 5, amado, eu coloquei um diálogo, o Simão julga certo, né? No meu livro, eu desenvolvo um pouco mais essa cena, tá bom? Então eu coloco aí essa questão do diálogo. Simão respondeu com exatidão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Ao admitir isso, ele condenou-se a si mesmo, como Jesus pretendia mostrá-lo. Como um método socrático, tá? Simão é levado, tá, a raciocinar por si mesmo através da pergunta que Jesus fez. Era um método muito comum, né? A dialética socrática, tá? Você lança uma coisa para a pessoa responder. As psicoterapias, de um modo geral, usam esse método. Tá? Perceba o que você está falando, analise o que você está falando, que é aquilo que eu sempre falo de você conseguir se perceber. Tá? Com certeza, em seu legalismo, Simão deve ter ficado assustado com a generosidade de tal homem, pois ambos eram devedores inadimplentes, os 2 estavam errados. Simão não estava percebendo o perigo, né? Um tubarão chegando ali, a pessoa pescando numa boa. Então, Simão não estava percebendo, tá, a religiosidade dele. Simão não estava percebendo o legalismo dele. Jesus está dizendo, cara, se você continuar assim, você vai se tornar um sepulcro caiado. Tá? E aqui é uma coisa muito séria na nossa caminhada, no nosso relacionamento com Deus. Corremos o risco seríssimo, né, de cairmos numa religiosidade sem entendermos profundamente o que é um relacionamento. Então, repito, nós podemos ter todo o protocolo litúrgico bacana, né?
abertura, cânticos, informações, mensagem. Aquilo pode ser algo tão amarrado que não se torna vivo nos nossos corações. Então, é algo que eu e você precisamos entender e avançar. Okay? Cena 6, aí começa a vir a explicação de tudo que acontece aqui. Desde que o Senhor entrou na casa, a mulher esbanjava afeição por ele. Simão, ao contrário, tinha dado para ele uma recepção muito fria, sem atender às cortesias costumeiras, como lavar os pés do convidado, beijar a sua face e dar-lhe o óleo para a cabeça. Tá? Então, assim, essa mulher, ela esbanja o amor. Tá? Ela entendeu esse imensurável amor. Simão não entendeu nada do que o Senhor Jesus está falando. Porque a mulher agiu daquela forma? A razão que ela sabia do seu passado e que foi muito perdoada, enquanto Simão não se via como um grande pecador. Aqui está o problema seríssimo das pessoas. Tá? É aquela pessoa que... Porque nós temos um legado, né, do período, vamos colocar ali, pós-Revolução Francesa, né, quando entra o cognitivo, entre o humanismo, entre o existencialismo, a própria religião vai beber e vai entrar uma leitura dos 7 pecados. A igreja nomeia 7 pecados capitais. Tá? Quando a igreja nomeou aquilo, a igreja está combatendo, né, a glutonaria, né, porque se pregava muito nesse período, pós-Revolução Francesa, não, vamos comer, vamos viver, vamos curtir. E a igreja, então, cria 7 pecados para as pessoas tomarem cuidado. Infelizmente, com o passar do tempo, esses 7 pecados capitais, como somos chamados, tornou-se os únicos pecados. E aí parece que se eu não me encaixo em nenhum deles, se eu não cometo nenhum deles, então eu não sou pecador. A religiosidade faz isso. Ué, se eu estou indo todo domingo na igreja, se eu levanto as mãos, se eu canto, então eu não sou pecador. É aquilo que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 7, que eu digo que é um dos textos mais pesados. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então Simão não fez uma leitura da vida dele. Simão não entendeu o que estava acontecendo. E o Senhor Jesus graciosamente procura explicar para Simão o que estava acontecendo ali. Mas olha aqui, gente, poucos perdoa, pouco ama. Jesus não sugeriu que Simão era um grande pecador, não isso, amado. Antes ele enfatizou que Simão nunca tinha verdadeiramente reconhecido sua grande culpa para depois ser perdoado. Ou seja, Simão é aquela pessoa, se aceita Jesus, aceita Jesus porque eu quero ir para o céu. Mas ela não aceitou a Jesus porque ela reconheceu que ela era uma pecadora. Tá? Então, para nós irmos para o encerramento. Em seguida, Jesus anunciou publicamente à mulher que seus pecados haviam sido perdoados. Ela não foi perdoada por causa do seu amor a Cristo, mas o seu amor foi o resultado do seu perdão. Eu vou colocar isso depois separado. Ela amou muito porque foi perdoada. Jesus aproveitou essa ocasião para anunciar publicamente o perdão dos pecados dela. E aqui ele encerra e ele fala para todos os fariseus, a partir de hoje, essa mulher não é mais aquela mulher prostituta que vocês conheciam. Então, o coração natural odeia a graça, meu amado. Mas Jesus, mais uma vez, assegurou à mulher que a sua fé é salvadora e ela poderia ir em paz. Se for a mesma mulher, é interessante, porque quando Jesus fala, vai, os teus pecados estão perdoados, não tinha ninguém para assistir. É como se Jesus estivesse oficializando diante da comunidade, tá, que houver e aconteceu um arrependimento no coração dessa mulher. Então, é como Jesus falou, eu te perdoei lá, se for a mesma. Eu penso que sim, tá? Eu te perdoei lá, tá? Mas eu quero agora enfatizar aqui para todo mundo que essa mulher não é mais aquela pecadora. Então, respeitem ela como uma mulher que foi perdoada nos seus pecados. É claro que daqui, essa informação da casa de Simão vai bater nos ouvidos, né, de Caifás, e Caifás pega um grupo e diz, mas quem é esse que pode perdoar o pecado? Então, amados, você veja que essa mulher era conhecida. Tá? Existe um comentarista apenas que fala que deveria ser uma mulher era uma prostituta muito bonita, tá? Se for a mesma, conhecida por todos, ou seja, tem grandes clientes, como Raabe tinha muitos clientes. Tá? Era muito conhecida, todo mundo sabia quem ela era. Por isso que Jesus faz questão de deixar claro. Só que em vez das pessoas chegarem para Caifás e dizer, olha, ele perdoou o pecado dela, ela não é mais uma pecadora.
o Caifás, juntamente com o corpo sacerdotal, fala, mas peraí, quem é este? Quem ele pensa que é para dizer que o pecado dela está perdoado? E aí começa a se armar, tá, todo o plano para acabar com a vida de Jesus, ok? Simão não soube expressar gratidão porque não teve no seu legalismo a compreensão do seu verdadeiro, né? É que é verdadeiro, não verdadeiro, tá? Do seu verdadeiro estado espiritual. Não reconheceu o valor do perdão porque não sentiu a grandeza da sua culpa. Amado, se você não sente culpado, se você nunca sentiu o peso da culpa, você nunca vai valorizar o que realmente é a graça e é o perdão das nossas iniquidades. Tá? A mulher não foi perdoada porque amava. Presta atenção nisso, eu coloquei lá no começo. Mas amou porque foi perdoada. Ó imensurável amor que me procurou e me achou. Isso me fez e me faz amar ao Senhor. Então eu amo a Deus porque eu sei quem o Silas era e quem o Silas ainda é no processo, né, de cura, no processo de santificação. Eu sei que eu ainda estou caminhando por esse processo. E mesmo assim, Deus me aceitando, me perdoando, me amando, o meu amor por ele só cresce. É mais ou menos isso que essa mulher estava expressando aqui, tá? Então, ele percebe que o amor é uma reação a favor. Imerecido, de fato, é uma reação da graça pura, tá? No caso é ela, né? Desculpa, errei aqui também. Ela percebe, né? Ou quem está ali deveria perceber que o nosso ir para a igreja, o nosso estar em comunhão com Deus, deveria ser uma reação de algo que significa a graça do Senhor sobre as nossas vidas, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Simão entendeu no racional, né? Ele está pescando, não percebe o jacaré ali, né? Mas não compreendeu o seu espírito que havia acontecido com aquela mulher e que o mestre queria fazer com que ele, ou seja, com que todos se arrependessem. E aqui nós vamos encerrar com o resumo da parábola, né? Então, como é que nós podemos resumir essa parábola, amado? Primeiro, tá? Um grande arrependimento. É o que demonstra todo o quadro dessa parábola, alguém que realmente se arrependeu. Segundo, tá? Um grande perdão. Não houve apenas um grande arrependimento, mas houve também um grande perdão. Tá? Terceiro, um grande amor. Talvez aqui é imenso, imensurável amor. Né? Um grande amor do Senhor para com essa pessoa. E, penúltimo, um grande redentor. Tá? E por último, gente, uma grande salvação. Então, um grande arrependimento que gerou um grande perdão e que gerou, consequentemente, um grande amor da mulher para com Jesus, que leva ela a reconhecer, por causa do amor que ela recebeu, por causa do perdão que ela recebeu por causa do arrependimento, e ela entendeu a sua grande salvação, e ela entendeu, então, que ele é o Redentor. Eu sei que o meu Redentor está vivo. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe, que Deus fale aos nossos corações. Nós vamos continuar o estudo sobre as parábolas. Então, que eu e você possamos entender que por detrás das parábolas, pega o comecinho, quem não chegou no começo, eu explico por que nós vamos usar o livro de Lucas e por que nós estudaremos as parábolas dentro do livro de Lucas. E ali você pode aprender, né, muito, e nós vamos continuar. Não sabemos se vamos estudar aquelas 11 parábolas ou as 43 parábolas. Alguns colocam 42, né? Mas, enfim, todas as parábolas que estão... aquelas 11 são 11 parábolas que estão apenas em Lucas. Então, dos Mateus e Marcos, Lucas tem 11 parábolas a mais. Tá? Então, é isso que você pega lá no comecinho da aula que eu explico para vocês. Amém? Amados, hoje à noite estaremos lá cultuando ao Senhor. Se Deus não mudar a passagem, nós ainda estamos dentro do livro de Marcos. E hoje eu quero que você vá à noite para receber e entender que nós precisamos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Vamos ver o que significa isso no grego e vamos ver o que significa isso no particular, no presencial, no aplicar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Feliz Dia das Mães. Que venha sobre cada... Eu vou fazer uma oração aqui, tá? Que venha sobre cada mãe, né, a unção que o Senhor tem. Então, eu profetizo sobre cada mãe na Monte Hebron que tem a sabedoria de Ana de ensinar os seus filhos
para que ele se torne um grande Samuel, tá? Que você seja como uma mãe que tenha a disponibilidade de ensinar os caminhos do Senhor. Que você seja uma mãe guerreira, como foi Esther, que lutou por um povo, que lute pela vida dos seus filhos, lute pela sua casa, lute pelo seu casamento, lute pela sua estrutura familiar, lute, seja uma Esther, se levante como intercessora, para que venha essa unção sobre você, mãe. Que você seja uma mãe, né, que teve a coragem e a estratégia de salvar o filho Moisés, para que ele alcançasse o lugar que o Senhor tinha e teve na vida dele. E que vocês tenham a unção de Maria, né? A mãe de Jesus, que foi capaz de entender o ministério do filho, foi capaz de entregar a vida do filho, mas foi capaz de entender cada passo do filho e compreender realmente aquilo que Deus colocou na vida dela. Bendita é entre as mulheres, mães da Monte Hebron, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus traga essa graça e essa misericórdia sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, amado? Vamos encerrar aqui, né? Então nós encerramos. Que Deus esteja conosco em nome de Jesus.